Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Kleber Paganelli e quero trazer aqui para você uma informação relativa ao concurso da Polícia Militar aqui de Santa Catarina, que está se avizinhando, está quase chegando a data da prova, você que está aí se preparando. Eu vou trazer aqui algo que eu cobraria na sua prova. Então vejam, eu cobraria na sua prova o artigo 144 da Constituição. Se você olhar o 144, é aquele que trata da segurança pública. É muito natural que isso apareça na sua prova. Por quê? Porque você pretende ingressar numa instituição que é a Polícia Militar e que faz parte dos órgãos de segurança pública. Então, é uma questão muito provável que apareça. Essa parte da segurança pública está tanto na Constituição Federal, como também na Constituição do Estado de Santa Catarina. E você tem que saber ambas, né? Vejam, eu cobraria, por exemplo, quais são os órgãos de segurança pública. E aí vejam, os órgãos de segurança pública são Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal. Essas três organizadas e mantidas pela União. Aí temos mais outras três, as polícias civis, as polícias militares, que é justamente a instituição que você pretende ingressar, e também Corpo de Bombeiro Militar. Então são três. E essas três, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, são organizados e mantidos ali, em regra, pelos estados. Bastante cuidado que na Constituição de Santa Catarina foi acrescentado nessa parte de segurança pública uma quarta instituição, que é o Instituto Geral de Perícias, que foi declarado inconstitucional. Então, dependendo de como aparecer a questão, né, você tem que observar. Na Constituição Federal, ela coloca como órgão de segurança pública os 6 aqui. Na Constituição de Santa Catarina, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar e com a ressalva do IGP que foi declarado inconstitucional. E só para reforçar, para que serve afinal os órgãos de segurança pública? Vejam, primeiro você tem que lembrar que é um dever do Estado, uma obrigação do Estado. Daí porque, por exemplo, o policial militar não poder fazer greve. Você imagina o Estado paralisando. Isso já aconteceu ano passado, por exemplo, no Espírito Santo, e deu todo aquele problema em que houve uma paralisação. Né, e que me parece que lá foi inclusive declarada abusiva, né, foi considerado greve, e que o militar é vedado, a Constituição proíbe. Né? Então, os órgãos de segurança pública, melhor, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade, vejam, de todos. Ela é exercida para preservar a ordem pública nos seus mais variados aspectos e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Incolumidade, tornar incólume, colocar a salvo, protegido, né? E ela é feita através desses órgãos. Então, eu cobraria, fiquem atentos, esses órgãos aí de segurança pública. Claro, se você olhar o artigo 144, e você tem que dominar ele vai dizer nos seus parágrafos o que cada um desses órgãos aqui faz. Né? Então, atenção também nas atribuições de cada um desses órgãos. Beleza? Você que está aí se preparando, você tem que ficar atento ao artigo 142 da Constituição. O artigo 142 está dentro da parte das Forças Armadas na Constituição. Você sabe, e não há maiores dificuldades em saber que Forças Armadas são 3, né? A Marinha, Exército e a Aeronáutica. E, então, as Forças Armadas, lá no artigo 142, nós temos algumas regras em relação às Forças Armadas, que também aparecem, muitas delas, para os militares, o que inclui você, futuro policial militar aqui em Santa Catarina. Por exemplo, elas são organizadas, as Forças Armadas, isso vale também para a Polícia Militar do Estado, com base na hierarquia e disciplina. Então não esqueça disso, isso você vê lá no Estatuto, inclusive na 6.218, né, de 83, que é o Estatuto aqui do Estado. Então, as Forças Armadas, vejam, Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares. E baseadas na hierarquia e disciplina. A autoridade máxima quem é? Presidente da República. E elas destinam-se a quê? Para que servem então as Forças Armadas? Defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, dos poderes constitucionais, a defesa da lei e da ordem. Então, uma noção geral quanto às Forças Armadas. E aí detalhes que também é importante que você saiba. Por exemplo, habeas corpus. Você sabe que o habeas corpus serve para proteger a liberdade de locomoção. Se houver uma prisão ilegal ou abusiva, caberá então o habeas corpus. Mas, em se tratando de punições disciplinares militares, cuidado,
punição disciplinar militar não cabe habeas corpus, pelo menos não quanto ao mérito da prisão. Cuidado que essa é uma boa questão para a sua prova, um bom ponto. Outra informação, militar não pode se sindicalizar e nem fazer greve. Então, isso vale para você também enquanto futuro policial militar. Não pode fazer greve e nem se sindicalizar. O militar, enquanto em serviço ativo, ele não pode estar filiado a partido político. Então, militares na ativa não podem se filiar a partido político. E aí tem consequências para o militar que quiser se candidatar, né? E eu não vou entrar em detalhes aqui porque a parte dos direitos políticos não está no seu edital, então não se preocupa com essa parte dos direitos políticos. E a última informação é a questão da obrigatoriedade do serviço militar. Vocês sabem que é obrigatório para homens. E para mulheres e eclesiásticos estão isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz. Beleza? Então, aqui esse artigo 142 é um artigo que eu cobraria na sua prova. Eu cobraria as atribuições do Ministério Público. Se você olhar na Constituição, no artigo 129, esse artigo é bem importante, ali nós encontramos as atribuições do Ministério Público, e são várias, tá? Então, atenção a esse artigo 129, que está dentro da parte lá das funções essenciais da Justiça no seu edital. Então, um dos órgãos lá que faz parte das funções essenciais da Justiça é justamente o Ministério Público. Eu cobraria uma das atribuições, pelo menos. Você tem que saber, são vários incisos, na verdade são 9 incisos. O inciso 9º dá justamente aquela resposta à pergunta: o rol é taxativo ou exemplificativo de atribuições do MP? O rol é exemplificativo, é um rol aberto, porque vejam, o MP pode exercer outras funções que lhes forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade. Então, se perguntar na sua prova se o rol é taxativo fechado ou exemplificativo aberto, o rol é exemplificativo. E veja a parte final desse inciso 9 aqui. O MP não pode fazer a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Até porque para isso existem outras instituições, outros órgãos, como é o caso da Advocacia Pública, da Advocacia Geral da União. Só para ficar num exemplo. Aí você tem que tomar cuidado, ó. Eu cobraria esse inciso 7 aqui. A polícia, ou melhor, o Ministério Público, ele integra os órgãos de segurança pública? Não integra. E aí é o artigo 144, que também foi objeto de uma dica que eu dei, fiquem atentos aí, dê uma olhadinha lá na dica sobre o artigo 144. Ministério Público não faz parte dos órgãos de segurança pública, faz parte das funções essenciais da Justiça. Mas olha o detalhe do inciso 7. Ele, Ministério Público, exerce o controle externo da atividade policial. Então, cuidado. Ele exerce o controle externo da atividade policial, em que pese ele não seja órgão de segurança pública. E chamaria atenção para mais um inciso, o inciso 1º, que ao Ministério Público compete promover privativamente ação penal pública. E se esta não for ajuizada, é ou não é admitida ação privada? É admitida ação privada. Isso nós temos lá no artigo 5º da Constituição, em que ele admite ação privada nos crimes de ação penal pública se esta não for intentada no prazo legal. Então, bastante atenção com o artigo 129, atribuições do Ministério Público, eu cobraria na sua prova. Vejam só, eu cobraria na sua prova, dentro da parte do Poder Judiciário que aparece no seu edital, algo relativo aos tribunais e juízes militares. Artigo 122 a 124 ali da Constituição. Então, a Justiça Militar na Constituição Federal, ela diz no artigo 122 que são órgãos da Justiça Militar quem? Os Superior Tribunal Militar, o STM, e os tribunais e juízes militares instituídos em lei. Então, eu cobraria algo relativo ao STM, por exemplo. Então, uma coisa que você tem que saber é, o STM, ele é formado por quantos membros? Então, veja a sigla, né? STM. Basta que você associe a seguinte ideia. STM, eles são 30 pela metade. São 30 pela metade. Ou seja, quantos membros tem o STM? 15 membros. São 15 ministros lá no STM. Esse é o primeiro ponto. Agora, avançando um pouco mais, cuidado. Esses 15 ministros, todos eles são militares? E a resposta é não.
São militares 10, enquanto que outros 5 são civis. E a divisão dos 10 ela se dá da seguinte forma: 3 oficiais generais da Marinha, 4 oficiais generais do Exército e 3 oficiais generais da Aeronáutica. Então, são 3 da Marinha, 3 da Aeronáutica, dá 6. E os outros 4 são do Exército. Então, forma ali a quantidade de 10. E os outros 5 são civis. Esses 5 civis são divididos da seguinte forma: 3 deles são advogados e 2 deles são juízes. Juízes, vejam, melhor dizendo, um deles, né? Juízes, auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. Então, dos 5, 3 são advogados, enquanto que 2 são, um deles entre juízes, auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. Então, fiquem atentos nessa estrutura, nessa composição do STM. Essa é uma questão que eu cobraria na sua prova. Eu cobraria algo relativo ao Poder Executivo, Presidente da República, em especial como se dá o processo de admissibilidade e julgamento do presidente. Eu cobraria, vejam, o artigo 86 da Constituição, em que o artigo 86 vai dizer que o Presidente da República, se ele for acusado, a denúncia ou a queixa contra o presidente, ela tem que ser autorizada por alguém. Quem é que autoriza a denúncia ou a queixa contra o presidente? A Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados ela é formada por 513 deputados federais. O quórum necessário para admitir, para autorizar aquela denúncia ou queixa contra o presidente é o quórum de 2/3. 2/3 de 513 é igual a 342 deputados. Então, esse é o quórum necessário para autorizar a abertura do processo. Uma vez autorizada a abertura do processo, a gente tem que ver se o crime, se a acusação é por crime de responsabilidade ou por infração penal comum, crime comum. Por que é importante saber essa distinção? Porque aí nós chegamos à seguinte questão: quem julga o presidente da República? Depende da acusação. Se a acusação é por crime de responsabilidade, assim como aconteceu com a ex-presidente Dilma, que ela foi acusada por crime de responsabilidade, ela foi julgada por quem? Pelo Senado Federal. Então vejam, nos crimes de responsabilidade, quem julga o presidente da República? Senado Federal. E nas infrações penais comuns? Legislação penal, Código Penal. Infração penal comum, quem é que julga? O STF, o Supremo Tribunal Federal. Só toma cuidado com um detalhe. O parágrafo 4º do artigo 86 é que vai trazer informação. Que o presidente da República, ele não responde durante o mandato por atos estranhos ao exercício das suas funções. Ou seja, se ele pratica um crime comum, uma infração penal comum, que não tem qualquer relação com o exercício do mandato presidencial, ele não responde durante o mandato. Ele só responde depois do mandato, e aí já não seria mais no Supremo, porque ele não seria mais presidente da República. Agora, se ele pratica um crime comum, Código Penal, formação de quadrilha, corrupção passiva, e é durante o mandato, na qualidade de presidente da República, aí sim ele poderia ser responsabilizado, desde que a Câmara autorizasse por 2/3 e o Supremo condenando o presidente da República, julgando e condenando. Aí poderia haver a responsabilização. Aqui nós temos aquela clássica ideia de, aspas, foro privilegiado, ou foro por prerrogativa de função, que o presidente da República, nos crimes comuns relacionados ao exercício do mandato presidencial, ele é julgado pelo STF. Eu cobraria lá do artigo 5º, por exemplo, aqueles crimes que são considerados imprescritíveis, inafiançáveis, etc. Lembra daqueles incisos que tratam de crimes lá do artigo 5º? Pois é. Vejam só, eu trago aqui 2 mnemônicos para ajudar a lembrar. Por exemplo, tem crimes lá no artigo 5º que diz que são inafiançáveis e imprescritíveis. São 2 crimes. É só fixar esse mnemônico. É o ração. Racismo e ação de grupos armados. Ração ajuda a lembrar quais são os crimes que não cabem fiança e que são imprescritíveis. Racismo e ação de grupos armados. E lembrando que o racismo sujeita a pena de reclusão. Esse então é o mnemônico para ajudar a lembrar desses 2 crimes e características deles. Agora, outra dica é o 3TH. São 3 crimes que começam com a letra T e um com a letra H. O 3TH dá um total de 4 crimes.
eles também são inafiançáveis, assim como os lá de cima. A diferença agora é que eles são insuscetíveis de graça ou anistia. Quer dizer, não caberia perdão. Cuidado que às vezes em prova ele vai lá e bota insuscetível de graça ou indulto. Não é indulto, é anistia. Então, quais são esses crimes? 3TH, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo e os hediondos. Então, 3TH, tortura, tráfico, terrorismo e hediondos. Você percebeu uma coisa? Todos eles são 2 crimes ali, 4 aqui, das 6. Todos eles são inafiançáveis. Aí quem sabe você vai por exclusão e grava que os imprescritíveis são o racismo e a ação de grupos armados. Beleza? Essa é um ponto da matéria que eu cobraria aí na sua prova. Eu cobraria lá do artigo 5º aqueles incisos que tratam das penas que a Constituição autoriza e penas que ela proíbe, que ela veda. Eu estou falando do inciso, por exemplo, 46. O 46 traz as 5 penas que a Constituição autoriza, que ela permite. Então, quais são as 5 penas autorizadas pela Constituição? A linha A, privação ou restrição da liberdade, a prisão de uma pessoa. A linha B, perda de bens. Também é admitida pena de multa. Essa aqui você vai dizer, inclusive eu já sofri essa pena de multa, né? Por exemplo. D, prestação social alternativa. Nem tudo se resolve com prisão. Você pode ter ali serviço comunitário, cesta básica, algo do gênero. E a E, a linha E, suspensão ou interdição de direitos. Então, por exemplo, um condenado criminalmente, com sentença transitada em julgado, ele fica com seus direitos políticos, suspensos. Então, essas 5 penas, elas são admitidas. Você que vai fazer a prova e não lembra ou não sabe quais são essas penas, você tem que se preocupar, porque isso aqui é quase certo ou muito parecido com isso deve aparecer aí na sua prova. Ou se não for as permitidas, eles poderiam cobrar, a Encabe poderia cobrar na sua prova as penas proibidas. Então a Constituição veda, em regra, ela veda a linha A, pena de morte. Mas tem uma exceção, e aqui que tem que tomar cuidado. Há uma exceção. Qual é a hipótese? Em caso de guerra declarada. Aí quem declara a guerra é o presidente da República, que é o artigo 89, inciso 19, que ele menciona ali. Então, cuidado na questão se disser assim, a Constituição veda totalmente pena de morte. Ou ainda, no Brasil, não é autorizado, em hipótese alguma, pena de morte. Cuidado, tem sim uma exceção. Você tem que cuidar com essa exceção. Agora, as demais não teria exceção. Pena perpétua, não pode, não se admite. Trabalhos forçados, também não se admite. E não tem exceções, às vezes eles inventam em provas, né? Banimento, que seria expulsão de um nacional, não pode também. E também não pode penas cruéis. Então, essas 5 penas são as penas vedadas e você tem que tomar cuidado aí. Esse é um ponto da matéria que eu cobraria na sua prova. Você sabe que são 8 questões. Uma delas eu cobraria relacionado aos direitos de nacionalidade. Especificamente quanto aos cargos privativos de brasileiro nato. Você tem que saber isso. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Eles aparecem lá no artigo 12 da Constituição, no parágrafo 3º. Para lembrar quais são os cargos, temos aqui uma técnica mnemônica para ajudar a lembrar. É o famoso mp3.com. Então, o mp3.com é assim, m são 3ps.com. Ele ajuda a lembrar quais são os cargos privativos de brasileiro nato. E se você é uma daquelas pessoas que não gosta de usar mnemônico, eu sempre falo aqui para os meus alunos, simplesmente não usa, abstrai essa informação. Né? Não gosto, ou gosto de outro, estou acostumado com outro. Ótimo. Eu, como professor, eu busco facilitar a sua compreensão da matéria. Né? E, a meu ver, tudo que é lícito e ajuda a responder questão de prova, a meu ver, está valendo, você pode usar. Não é? Mas você tem que entender a matéria. Claro, tem situações que você tem que entender. Outras situações você tem que decorar para resolver uma questão de prova. Então aqui vejam, o primeiro M, que é cargo privativo de brasileiro nato, é ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal. Todos os 11 ministros têm que ser brasileiros natos. O primeiro P é o presidente da República e o seu vice. O segundo P é o presidente da Câmara dos Deputados e o terceiro P é o presidente do Senado Federal. Então vejam, esses 4 aqui, eles estão relacionados, inclusive, se você olhar bem,
aquela sucessão da presidência da República, a ordem sucessória. Porque na falta do presidente e do vice, quem assumiria é o presidente da Câmara. Na falta deste, o presidente do Senado. E na falta deste, o presidente do STF. Então, todos ali têm que ser brasileiros natos. Agora, se perguntar na sua prova, deputado federal ou senador é privativo de brasileiro nato? Não. É um deputado e um senador. Qual? O presidente das respectivas casas. Então, se perguntar na sua prova, ministro do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, é privativo de brasileiro nato? Não. Governador, deputado estadual, prefeito, nada disso é privativo de brasileiro nato. Os privativos são esses aqui. E aí você tem que lembrar da regra ainda do artigo 12, lá no parágrafo 2º, que a Constituição diz que a lei não pode diferenciar o nato e o naturalizado, salvo os casos previstos na própria Constituição. Se a Constituição autoriza a diferenciação, beleza, do contrário a lei não poderia. E aqui a Constituição está diferenciando, né? Esses casos é só para brasileiro nato. Agora vejam, tem mais 3. O C é de carreira diplomática. Também é cargo privativo de brasileiro nato. Esse aqui é interessante, o O, oficial das Forças Armadas. E aí vejam só, aqui caberia uma rápida observação também. As Forças Armadas, você sabe que são em número de 3. O artigo 142 da Constituição trata disso. Dá uma olhadinha aí no nosso canal, que eu postei também uma outra dica daquilo que eu cobraria em relação às Forças Armadas na sua prova. Forças Armadas são número de 3, né? Marinha, Exército e Aeronáutica. Então vejam, os oficiais das Forças Armadas são cargos privativos de brasileiro nato. Agora, e se perguntasse, segundo a Constituição Federal, oficial da Polícia Militar de Santa Catarina é privativo de brasileiro nato? E a resposta é negativo. Aqui não aparece oficial da Polícia Militar de Santa Catarina. No entanto, você que já está bem afiado aí, você que conhece bem o Estatuto, a Lei 6.218 de 83, que é o Estatuto dos Militares aqui do Estado de Santa Catarina, você sabe que o artigo 6º, ele prevê que o cargo de oficial da Polícia Militar, né, do Estado, é privativo de brasileiro nato. Vejam, essa é uma disposição do Estatuto. Então, se a sua prova cobrar lá na parte do Estatuto e disser, segundo a Lei 6.218, o Estatuto dos Militares, o cargo de oficial da PM é ou não é de brasileiro nato? É, está lá no Estatuto, em que pese, a meu ver, não tenha sido recepcionado pela Constituição. Não foi recepcionado. O Estatuto é de 83, a Constituição é 88. Quando vem a Constituição em 88, ela enumera esses cargos privativos. E diz também, a lei não pode diferenciar. Então, aquele dispositivo do artigo 6º lá do Estatuto não foi recepcionado pela Constituição. Tanto é que quando você olha a 587, que é a lei que traz os requisitos, lá já não aparece. A lei é de 2013, né, que você também tem que conhecer. Lá já não aparece que teria que ser brasileiro nato. Agora, você tem que saber resolver questão de prova. Se a questão disser conforme a Lei 6.218, que é o Estatuto, lá está escrito que tem que ser brasileiro nato, então você marcaria correto. É a única hipótese que eu diria você marcaria correta essa informação. Porque a Constituição só exige que seja oficial das Forças Armadas. E, por fim, ministro de Estado da Defesa. São vários os ministros da Saúde, da Educação, da Defesa, das Relações Exteriores, da Justiça, da Economia. Quais desses todos os ministros têm que ser brasileiros natos? Só um. É o ministro da Defesa. Então, esse é um ponto que eu cobraria na sua prova. Beleza? Vou ficando por aqui. Bons estudos e até mais.